Nada. Um novo estudo mostra que o número de brasileiros que nascem com uma doença que deixa o colesterol alto é quase o dobro do que os médicos imaginavam. Rodrigo, que doença é essa que não tem sintoma, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame? É de nome muito complicado. Peço paciência de vocês, me ajudem e, se possível, tentem reproduzir. Vamos lá, ó. Hipercolesterolemia familiar. Muito simples. Hipercolesterolemia. Que coisa, hein? Mas para facilitar para os demais, ela é conhecida pela sigla HF. Vai ficando mais fácil. Melhor. E é exatamente por não ter sintomas que 99% das pessoas que têm a doença não sabem. Vamos ver na reportagem da Janaína Lepre. A vida do Daniel depende dessas 3 caixas. Remédios para amanhã, para depois do almoço e para antes de dormir. 19 comprimidos por dia. Ele deixou de lado o tratamento da hipercolesterolemia familiar, ou simplesmente HF. A doença hereditária foi diagnosticada quando ele tinha 15 anos, mas aos 20 parou de tomar o remédio para controlar o colesterol. E aos 27, infartou. Agora eu tenho que tomar 10 remédios, eu tenho várias limitações físicas, de exercício, por causa do infarto, por causa das pontes. E eu não teria passado por isso se eu tivesse tomado um remédio. O problema é que a doença é silenciosa, não tem sintomas. E a maioria dos pacientes só descobre quando sofre alguma consequência grave. Metade das pessoas com a chamada HF tem um infarto ou um derrame antes dos 50 anos. E os médicos estão ainda mais preocupados, porque acabaram de descobrir que o número de brasileiros com a doença é bem maior do que se imaginava. A pesquisa, conduzida por médicos do INCOR, examinou o prontuário de mais de 14.400 pacientes e constatou que a hipercolesterolemia familiar afeta 1 em cada 263 pessoas. O estudo mostra pra gente que a hipercolesterolemia familiar ela é provavelmente 2 vezes mais frequente na nossa população do que a gente imaginava. Provavelmente a gente deve ter no Brasil entre 700 e 800 mil pessoas com a hipercolesterolemia familiar. Infelizmente, menos de 1% desses indivíduos são diagnosticados e estão recebendo tratamento. A situação é muito grave, porque nesses casos, só fazer dieta não adianta. A doença é crônica e tem que ser tratada com remédio a vida inteira. Por isso, existem programas que tentam identificar os pacientes por meio de exames que revelam alterações genéticas. No INCOR, para fazer o teste, o valor do LDL do paciente tem que ser maior do que 230, quando o normal é menos de 190. Se a pessoa realiza o teste genético conosco, né, e se a gente encontra a alteração, 50% dos familiares dele vão ter alteração genética também. A Patrícia foi a primeira na família dela a descobrir a hipercolesterolemia familiar. Mais tarde, os exames mostraram que o pai, que já infartou 2 vezes, também tem a doença. Agora ele precisa de 2 tratamentos. Um para o colesterol, outro para o coração. Quanto mais tarde, mais caro vai ser o tratamento, né? Quanto mais cedo você tratar, mais barato vai ser o tratamento. Então é super importante que todos sejam diagnosticados e tratados. Os médicos alertam que a doença deve ser investigada em todo adulto com colesterol acima de 190 e em crianças com colesterol acima de 160. Também é preciso ficar atento para casos em que parentes tiveram um AVC ou infartaram jovens antes dos 50 anos. Chico e Ana. Como tudo na área de saúde, né, Rodrigo? Se a gente puder investigar, prevenir, é sempre melhor. Apesar das dificuldades, às vezes, de ter acompanhamento na rede pública, é importante a gente tentar. Obrigada, viu? Até já.